Segundo os tratados diagnósticos atuais, a gente pode considerar que uma pessoa deprimida ela vai ter que ter ela vai ter que apresentar, na verdade, um humor deprimido ou uma perda do interesse no prazer por pelo menos 2 semanas para que a gente possa caracterizar que ela esteja em depressão. Então, existem alguns critérios diagnósticos que a gente pode estar elencando, eu vou passar aqui todos para vocês, sendo que desses critérios, nós temos aqui 9 critérios, 5 deles precisam estar necessariamente presentes. Lógico que, às vezes, vai ter um critério que vai estar com menos intensidade, outro com mais intensidade, mas eles vão se apresentar nessas pessoas. Um deles, o primeiro, eu estou colocando aqui na tela para ficar bem didático. No caso, o primeiro deles que eu posso falar é o humor deprimido, que a pessoa sente na maior parte do dia dela. Então é um relato dela de tristeza, de vazio, sem esperança, que outras pessoas inclusive observam, né? Ela pode parecer muito chorosa, muito lamentando muito. A questão é que em crianças e adolescentes isso pode ser traduzido como humor irritável, né? A segunda característica é de fato esse interesse, essa falta de interesse ou a diminuição de prazer nas atividades que ela costuma fazer. Então, às vezes, aquela pessoa que é bem ativa, que gosta de ter um determinado hobby, ter determinadas tarefas, e ela perde a vontade, perde a motivação para fazer isso, para participar disso, né? Às vezes é encontrar com os amigos e aquilo tudo fica para ela sem sentido. Ela pode também apresentar uma perda ou ganho de peso bem significativa sem estar fazendo uma dieta. Isso é interessante a gente ver também. Outra questão que pode acometer essa pessoa é a questão da insônia, ou no caso a insônia ou a hipersonia, quase todos os dias. Insônia seria dificuldade em dormir, e hipersonia é o dormir excessivo, ela passa a maior parte do tempo deitada, dormindo, sem energia. Uma outra característica é a agitação ou um retardo psicomotor, que é observável pelas pessoas, ou seja, a pessoa realmente ela está lentificada, ela está não é uma coisa, né, subjetiva, é bem objetivo, a pessoa pode estar realmente mais lenta. Uma outra característica seria uma fadiga, uma perda de energia, que é acometida praticamente o tempo todo. Outra característica, agora é a sétima característica, ela tem um sentimento de inutilidade e uma culpa excessiva, ela se culpa, ela se sente mal, se sente muito culpada, ou ela pode também culpar muitos outros, ela vai para os extremos às vezes, né? Ou geralmente a tendência é a pessoa se sentir culpada, se sentir mal com algumas decisões que ela fez e aquilo ser um peso muito grande para ela. O outro é a capacidade reduzida, diminuída de se concentrar, de tomar decisões. Ela não consegue decidir o que fazer, fica numa indecisão e isso realmente afeta, porque outras pessoas podem depender das decisões que ela venha a tomar. E isso, as pessoas que estão em volta, geralmente os familiares, são os primeiros a perceber. E por último, que é um dos mais graves, ela pode ter pensamentos recorrentes de morte, ou no caso, a ideação suicida. Não que ela tenha um plano, mas ela pensa nisso como se fosse uma saída para o mal-estar que ela sente. Então, como vocês viram aí, os sintomas da depressão são sintomas bem marcantes, porque uma pessoa que sofre de depressão, ela fica num estado realmente, muitas vezes, de baixa energia, de inatividade, de pensamentos depressivos, deprimidos. Agora, se a gente for avaliar o padrão de pensamentos de uma pessoa deprimida, é interessante a gente ver que eles têm uma interpretação muito equivocada da realidade. Uma interpretação muito autocrítica, uma interpretação que não consegue ver pontos positivos. Geralmente eles são muito 8 ou 80, né? O 100, ou tudo ou nada no caso. Eu vou trazer então agora na tela alguns exemplos de pensamentos comuns nas pessoas deprimidas para que vocês possam agora entender como que esses sintomas que a gente acabou de falar, eles se encaixam com esse padrão de pensamentos, tá ok? Então, agora eu vou trazer para vocês um quadro com a relação de alguns pensamentos automáticos distorcidos de pessoas que estão sofrendo de depressão. O primeiro deles é o chamado leitura mental. Nesse caso,
é quando a pessoa assume que as outras, sem nenhuma evidência, que as outras pessoas sabem o que ela está pensando. E ela pode ter um pensamento automático como: eles acham que eu sou um perdedor. O outro a gente chama de catastrofização. Nesse tipo de pensamento, a pessoa acredita que algo terrível vai acontecer e ela não vai conseguir aguentar. Ela tem um pensamento do tipo: é insuportável ou será insuportável se eu fracassar, por exemplo. Um outro tipo de pensamento distorcido é o chamado rotulação. Rotulação é ela atribuir traços negativos para si ou para os outros. Ela pode pensar: eu sou indesejável, ou ele é uma péssima pessoa. Isso é um exemplo aí para a gente pensar a respeito sobre a rotulação. Um outro é ignorar os aspectos positivos. Como o nome já está dizendo, a pessoa desvaloriza coisas positivas que ela tem ou que os outros tenham também. Então, por exemplo, ela pode pensar assim: aqueles sucessos foram fáceis, não importam, qualquer um conseguiria. E o outro lado, ela fazer um filtro do negativo, ou seja, ela só foca nos aspectos negativos das situações. Então, por exemplo, ela pode pensar assim: todas as pessoas aqui não gostam de mim, né? Se ela vai num evento, uma festa, por exemplo, ela só consegue ver que ninguém gosta dela, né? Que é pouco provável, né? Se ela foi convidada para uma festa, alguém deve gostar dela. Um outro interessante é a generalização. Generalização é interessante porque a pessoa pega um aspecto, às vezes, negativo e generaliza para todos os eventos na vida dela. Então ela pega uma experiência e coloca como se fosse um padrão para tudo que ela faz. Por exemplo, ela pode falar: isso sempre acontece comigo, eu fracasso em muitas coisas. Só que ela tem que ver que evidências ela tem de que ela fracassa. Às vezes ela tem uma situação que ela não foi bem, mas não quer dizer que foi todas as esferas da vida dela. O pensamento dicotômico é um outro, que nesse aqui as pessoas encaram a realidade em termos de tudo ou nada. Ou você é um perdedor ou você é um vencedor. Então ela fala assim: eu sou rejeitado por todos. Fazer essa viagem foi a completa perda de tempo. Então ela não consegue ver que existem escalas de cinza. Nem tudo é 100%, nem tudo é ferro e fogo, né? O outro é interessante, que são os deveres. A pessoa interpreta tudo como um dever e ela se coloca numa carga muito excessiva de responsabilidades. Ela sempre coloca algo no sentido de: eu devo me sair bem sempre, senão eu sou um fracasso. Isso é muito comum em pessoas com depressão. A personalização é outro, no qual a pessoa ela coloca uma culpa totalmente desproporcional nas situações quando acontece algo ruim. E ela não consegue ver que outras pessoas também têm responsabilidade nas situações. Isso a gente vai encontrar, por exemplo, nessa fala, que é: o casamento terminou porque eu falhei. Bem, um casamento, no caso, depende de duas pessoas para funcionar. Não necessariamente essa pessoa foi a única responsável, né? Ela não pode afirmar isso sem realmente ter feito uma avaliação, até uma terapia, eventualmente, né? Um outro que a gente chama é o pensamento IC, que é aquele pensamento da pessoa se questionar o tempo todo, a toda hora. E se algo acontecer, e se algo vier a acontecer como uma resposta para as situações. Então é muito comum ela falar assim: e se eu for falar e ficar ansioso? E se eu for caminhar e perder o fôlego? Então ela vive numa expectativa de que algo pode acontecer, né? No caso aí tem um pouco de catastrofização também. O outro que a gente vai chamar atenção é o raciocínio emocional. O raciocínio emocional, como o nome está dizendo, é levar uma carga de emoção muito grande, muito excessiva para interpretar as situações da vida. Nesse caso aqui, um exemplo é quando a pessoa diz assim: eu me sinto deprimido, portanto meu casamento não está dando certo. Ela tenta associar um sentimento que ela tem com o casamento dela, mas o casamento pode ter outras razões para não estar indo bem. Então tem que se avaliar isso de uma maneira um pouco mais criteriosa. E o último que eu vou chamar aqui a atenção é um foco no julgamento. Quando a gente fala foco no julgamento, é porque a pessoa ela avalia a si mesma, os outros, os eventos, sendo sempre como maus, bons, superiores, inferiores, sem uma preocupação em descrever ou aceitar ou até entender os eventos. Ela fica sempre avaliando com um padrão muito arbitrário
e colocando uma expectativa além da realidade. Então ela pode falar, por exemplo, se eu jogar tênis não vou me sair bem, ele joga bem, eu não jogo bem. Por exemplo, é um exemplo de foco no julgamento. Ela está sempre julgando, está sempre se julgando, e às vezes ela deixa de experienciar uma atividade porque ela fica muito focada nesse julgamento, né? O tempo todo está julgando. Então, como vocês viram aí, esse padrão de pensamentos ele é muito complexo, né? Porque as pessoas que estão com deprimidas, elas não conseguem enxergar de maneira clara que esse tipo de pensamento as deixa, na verdade, mantém, na verdade, um ciclo vicioso, né? Então, a nossa proposta enquanto terapia cognitivo-comportamental é fazer com que a pessoa perceba esses pensamentos para que ela possa refutá-los e, com isso, ela ter outra interpretação dos eventos do dia a dia da vida dela. O perigo aí é que esse tipo de pensamento pode levar a pessoa a fazer várias generalizações para a vida dela. Então ela começa a usar esse padrão de pensamentos em todas as situações em que ela vivencia. Então, na nossa abordagem da linha cognitivo-comportamental, a gente sempre pergunta para a pessoa o seguinte: o que você estava pensando instantes antes de se sentir deprimido? Porque na hora que a gente pega esse pensamento automático quente, a gente pode, de fato, fazer uma avaliação no momento do acontecimento e ver se realmente aquele pensamento ele condiz com a realidade ou não. Então a gente faz o exame de evidências, a gente testa esse pensamento e a gente começa a fazer de uma forma que a pessoa comece de fato a questioná-los e tentar substituir por pensamentos mais úteis, mais funcionais para ela. Sempre é possível mudar o padrão de nossos pensamentos. E se a pessoa não consegue fazer isso sozinha, a terapia cognitivo-comportamental tem condições de ajudá-la nesse sentido. A partir do momento que ela começa a fazer um trabalho com terapia, o psicólogo vai ajudá-la a perceber-se nas situações, vai fazer com que ela realmente faça uma avaliação crítica de si mesmo e ela comece a ver, principalmente, os momentos em que ela exibe, né, manifesta um comportamento disfuncional. Uma pessoa com fobia social, por exemplo, pode evitar situações de ansiedade. Uma pessoa com depressão pode, por exemplo, assumir que nada dá certo mesmo, então ela não precisa sair da cama. E a gente questionando esses pensamentos, a gente tem condições de fazer com que a pessoa consiga ir aos poucos superando essas dificuldades, superando os medos, as angústias, através dessa mudança tanto de pensamento como uma mudança comportamental. Né? Até por isso que a gente fala que o nome da terapia cognitivo-comportamental, né, é exatamente por isso. Né? Cognitivo que envolve o pensamento, a elaboração das ideias, e comportamental porque ela vai treinar novos comportamentos. E aí essa junção faz com que a pessoa possa, de fato, conseguir superar um quadro, seja depressivo, um quadro mais de ansiedade, um quadro no qual ela está vivendo uma situação que para ela não é adequada, né? Nem para as pessoas que estão em volta dela. Então, pessoal, eu acho que foi isso aqui que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido entender o assunto. Realmente eu fico muito feliz em ter oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre esse tema. Como eu comentei no início, eu sou psicólogo clínico, trabalho na abordagem cognitivo-comportamental, eu faço atendimentos online via Skype. Se você tiver interesse em saber sobre meus atendimentos, vocês podem me escrever, eu vou deixar aqui meu e-mail na tela. E eu espero que a gente se encontre em um outro momento, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço.